dica para você que curte culinária japonesa, é o Oishi Sushi. Roda aí, Wellington. Oishi Sushi, sua melhor opção em comida japonesa. Funcionamos de domingo a domingo e temos promoções todos os dias. O que você está esperando? Faça já o seu pedido em 2 endereços para agilizar a sua entrega. Oishi Sushi Delivery, em Correias e Quitandinha. Tá aí, gente, essa super dica. 2 endereços para melhor atender você, no Quitandinha e também em Correias. Bom demais aí para quem curte culinária japonesa receber no conforto da sua casa. Bom, e você pode também ficar sabendo das promoções especiais. Todo dia tem uma promoção especial. É só você clicar na página do Facebook, também no Instagram, ou baixar o aplicativo do Oishi Sushi, que aí você fica antenado em todas as promoções, tá bom? Bom, agora a gente vai bater um papo aqui. Um beijo grande aí, é Solange Gomes participando com a gente. Bom dia para você também. Aliás, a galera também assiste o nosso programa através do Facebook da Rede Petrópolis Televisão. Se você está no trabalho ou, de repente, está aí na rua, aguardando consulta médica, não importa, você pode assistir aí a nossa programação através da nossa página, sempre simultaneamente com os programas que estão ao vivo aqui na Rede Petrópolis. Então é só clicar Rede Petrópolis Televisão e você fica antenado aí em tudo que está rolando na nossa programação. Bom, hoje a gente vai bater um papo, hoje a gente vai conversar com a psicóloga Grazi Torres, a gente vai falar um pouquinho sobre os perigos da internet, principalmente com as crianças e com os jovens, porque afinal de contas a gente sabe que de tempos em tempos os nomes vão mudando, os joguinhos vão mudando, porém o objetivo de alguns deles é o mesmo, né? É prejudicar, é levar uma informação ruim para dentro da sua casa. Então, às vezes, você vê seu filho lá quietinho no quarto, ele está mexendo no computador e você acha que está tudo bem. Mas, na verdade, tem algo perigoso acontecendo e ele pode, sim, estar envolvido em algum jogo, em alguma coisa que não seja bacana e venha a ter algum problema grave. A gente sabe que, inclusive, alguns jogos colocam em risco a vida da criança e do jovem. Inclusive, algumas crianças podem vir até mesmo a cometer algo grave, algo sério e irreversível. Então, é importante que os pais estejam atentos no conteúdo que os filhos estejam aí acessando pela internet. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, Carol. É isso mesmo, né? O perigo está nas redes sociais e é muito importante os pais ficarem atentos. Eu achei essa pauta muito interessante, não é apenas para falar dos jogos, né, que os pais têm que ficar atentos, até porque isso vai mudando em tempos, sempre aparece alguma coisa nova e até mesmo coisas que a gente nem tem noção e está aparecendo, né? Como a baleia azul, o Momo, né? Que agora é o Momo, o Mini Titãs, o desafio da fada. Cada hora aparece uma coisa. Essas lendas urbanas, ela existe há muitos anos, né? Dos nossos primórdios. E o que acontece? Por que isso sempre existiu e por que agora ganhou essa conotação tão forte, onde crianças e adolescentes estão se suicidando, ou estão se cortando, ou estão tendo um comportamento que não está bacana, né? Por que na época, né, na nossa época, isso não ocorria com tanta frequência? Porque os jovens, as crianças brincavam muito mais. Né? Enquanto a criança hoje ela está no computador, ela está na internet, no celular, as crianças de antigamente estavam jogando jogos, né? Eles estavam felizes brincando com os amigos. E hoje em dia isso não está mais existindo. Então é muito importante os pais ficarem atentos. Né? Antigamente, muitas mães não trabalhavam. Né? E hoje em dia é necessário trabalhar. Ah, Grazi, então é culpa das mães? Não estou aqui para julgar, não. Eu estou aqui para dizer a importância da família estar junto, a importância de brincar, de ter afeto, de ter carinho, de ter amor. Isso, infelizmente, está faltando. E aí a gente percebe adolescentes e jovens, crianças, adoecendo com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Isso está crescendo cada vez mais. A gente mais ouve isso. Ah, Grazi, então essas crianças que já têm esse comportamento com uma síndrome do pânico, com uma ansiedade, com uma depressão, eles estão mais voltados para esse jogo? Sim.
como também pode ser aquele que está só pela curiosidade. O que está acontecendo? Que eu tenho pegado essas informações. No YouTube, a criança fica o dia inteiro ali vendo filmes e jogos e desenhos. No meio deles, aparecem essas imagens. No meio deles aparece como se fosse uma sugestão, né, Grazi? Propaganda. E a criança é curiosa. Qual é a criança que não é curiosa? Você coloca ali de 1 ano, 2 anos no telefone, a criança já sabe mexer, a criança já sabe passar o dedinho igual a gente faz. Então a criança é curiosa. Automaticamente a criança vai buscar isso, a criança vai ver isso. E aí o que acontece? Se é uma criança que conta tudo para a família, ela vai se desesperar. Mãe, olha só o que eu recebi, olha isso. Se for uma criança que tudo que ela faz, a família briga, a família proíbe de mexer na internet, no celular, a criança vai ficar com medo e vai guardar para ela. Então, assim, é muito importante você ter o diálogo com o seu filho. Por mais que ele faça algo errado, se ele está te contando, no primeiro momento, acolhe o seu filho. Porque ele precisa confiar em você. Você, pai, mãe, tio, quem cuida da criança, é a peça primordial da vida dela. Se ela não confiar em você, ela vai ter uma dificuldade muito grande de confiar em outra pessoa. E isso a gente está percebendo demais. As crianças, por medo da punição, elas preferem contar uma mentira, que a gente até já conversou sobre isso, ou elas vão omitir, ou vão contar para o amiguinho da escola. E aí o amiguinho da escola, por uma certa curiosidade, ele vai automaticamente querer também ver. Então vai ter criança que vai entrar no jogo com muita facilidade, porque às vezes não está tendo atenção, não está tendo afeto, não está tendo diálogo. Hoje em dia a família, eles só estão falando com o filho, exigindo do filho, mas eles não estão escutando as crianças. Está faltando o escutar, está faltando o olhar para dentro e perceber o que o seu filho está precisando. Uma criança, um adolescente, um filho, ele sempre vai precisar de amor, de colo. Então, gente, qual é a minha dica que eu acho que é muito importante? As pessoas começarem a olhar o que os filhos estão vendo. Ah, mas que droga, né? O desenho chato, eu vou ter que parar mesmo? Sim. Você vai ter que estar ali vendo, você vai ter que mexer no WhatsApp, né? Uma idade ideal, vamos colocar dessa forma, para a criança começar a mexer nisso seria 10 anos de idade, porque ela já consegue discernir o que é certo e o que é errado. Ah, antes não pode, mas antes a criança também sabe, sim, são valores que os pais passam para os filhos. Mas o ideal seria isso, ou até o mais velho, mas a gente sabe que isso não ocorre mais. Hoje em dia, uma criança ela não vai pedir uma corda de brinquedo, ela não vai pedir um jogo, ela não sabe nem o que é isso. Ela vai pedir o quê? Aquele joguinho no videogame, ela vai pedir um tablet, ela vai pedir internet, vai pedir um celular, e aí, conforme vai passando os anos, os celulares vão mudando, ele vai pedindo cada vez mais o outro celular, e os pais vão trabalhando, porque já que estão trabalhando, se sentem culpados, e tentam o quê? Dar tudo para o filho para essa culpa ser amenizada. E isso está completamente errado. Não importa se você está trabalhando e você tem que dar tudo do melhor para o seu filho. O principal que você tem que dar é atenção, é ouvi-lo e é dar amor. Então é fundamental você participar da vida do seu filho. O filho está ali igual você iniciou, falando, a criança está isolada no quarto, vai lá ver. Ah, mas olha, eu já em casa, já botei aquela configuração de privacidade e de menores não tem acesso. Legal, só que a criança aprende isso também. Verdade. E essas coisas, esses videozinhos, eles estão aparecendo no meio. No meio de um comercial, no meio de um comercial não, mas no meio de filmes, no meio de um conteúdo que a criança está vendo. Então, isso daí não vai ter como você bloquear. Então, é fundamental você assistir com o seu filho. Perca um tempo, percebe o conteúdo do que o seu filho está vendo. Ah, meu filho está altamente agressivo. Às vezes, o que ele está assistindo é altamente agressivo. Automaticamente, a criança vai repetir, porque a criança aprende através da repetição, da imitação. A linguagem da criança é toda voltada para um jogo. Aquela criança ali é autista, aquela criança ali é esquizofrênica. Não, ela está apenas falando falas do jogo. Uhum. Então, é muito importante os pais estarem mais atentos a isso. Verem com o filho, ou então, gente,
Faz aquilo que a gente fazia na infância, vai brincar, vai jogar um jogo, vai jogar uma bola, vai tirar um pouco essa criança de casa. Então eu vou fazer o meu filho estudar o dia inteiro, ir para vários cursos. Não, porque aí você vai gerar uma ansiedade, um estresse também grande para o seu filho. Tudo tem que ter equilíbrio, mas para o amor não precisa de equilíbrio, né? Verdade. Eu costumo dizer que são excessos saudáveis, né? Vão ter excessos de carinho, de beijos, de amor, que isso vai fazer bem. E principalmente cultivar o quê? Cultivar a confiança. Se a criança não confia em você, se você é incapaz de perceber que seu filho está sofrendo por alguma coisa, porque às vezes não é só o suicídio, às vezes eles pegam informações de dados pessoais para poder ficar fazendo chantagem. Se você não fizer isso, eu vou contar para sua mãe que eu sei tudo que você está fazendo. Ou até mesmo maldade, né? Tem o Mini Titãs que eles começam com miau. E aí a criança miau é muito legal, né? Porque não tem nada de ofensivo. E aí a criança começa a conversar, fala assim, você gosta dos gatos? Porque eu não gosto dos gatos. Ou dos cachorros. O que você acha da gente silenciar eles? Ou seja, está induzindo a matar. Né? Não está tirando a própria vida, mas está fazendo algo ruim com os animais, com as pessoas. Olha, você não pode contar para ninguém, porque senão eu vou matar a sua mãe. E a criança entra em pânico. Sim. Né? Essa questão que você falou do diálogo, Grazi, dentro do contexto que você está falando para a gente, é interessante quando os filhos, né, têm essa abertura, como você muito bem colocou, dos pais terem esse acesso, até mesmo porque quando isso ocorre, né, quando existe esse ambiente de conversa, de diálogo, quando existe essa troca, quando o filho pode chegar e falar assim, poxa, mãe, vem ver o que eu estou vendo. Quantas vezes eles fazem isso, né? Mãe, olha que legal, vem ver o jogo que eu estou aprendendo aqui. Ou, mãe, olha só o filme que eu descobri, olha, eu estou assistindo uma série nova. Eles têm essa interação, esse interesse de mostrar para os pais. Então, a Grazi muito bem colocou aqui essa questão da participação dos pais, por mais que a gente esteja cansado, por mais que, de repente, você tenha aí 1000 coisas para fazer. Tem que ter esse tempinho, porque é onde abre a brecha para eles falarem, né? Para eles mostrarem. E uma outra coisa também, Grazi, não esperar esse feedback deles, né? Eu acho que a gente tem que ir na frente. Por exemplo, já sabemos que existem esses jogos perigosos, já sabemos que existe muita maldade na internet. Então, eu acho assim, se seu filho tem acesso a celular, a computador, se ele brinca, a gente sabe que hoje em dia tem criança que não aprendeu nem a falar ainda e já sabe fazer o sinal do que é o telefone para ver o videozinho. Então, quer dizer, realmente é uma coisa da geração e a gente precisa, de alguma forma, tentar se adaptar, porque a nossa geração misturou. A gente pegou a tecnologia, mas nós tivemos uma geração onde não havia perigo na rua e a gente podia ficar brincando de corda, os carros até andavam devagarinho em ruas onde tinham muitas crianças, e hoje em dia não tem mais criança na rua, porque a gente sabe que, infelizmente, os riscos são grandes, né, de várias situações ruins, e isso vem aumentando, então as pessoas preferem achar que em casa elas estão seguras, mas estão também expostas a outros perigos. E essa questão do diálogo, eu acho legal também, quando parte dos pais, da família, falar, olha, está acontecendo isso na internet, você precisa ter cuidado, se você vê uma mensagem esquisita, não entra, não vá pela sua curiosidade, ou se alguém te ameaçar, você tem que me contar, porque isso são pessoas mais cruéis que estão fazendo isso, né? Um plano, digamos assim, ruim, para prejudicar, ou seja, a Grazi falou aqui de um jogo que envolve animais, né? Tem também os de pessoas, que é a pessoa fazer uma coisa ruim com ela mesma. Então, quer dizer, são propostas destrutivas. Eu acho que também é interessante, já que se abre o espaço para a criança mexer, também deixar isso tudo muito claro, né, Grazi? Como fazer isso? Qual é a tua sugestão profissional? Eu acho que é importantíssimo deixar isso muito claro. Você falou muito bem, hoje em dia o mundo, né, mudou, a nossa geração, essa geração é outra, realmente não tem como você deixar uma criança brincando na rua, eu entendo, mas é muito importante a criança brincar. Independente dos perigos reais, independente da tecnologia, é importante os pais, desde pequenininho, cultivar isso na criança, né? Levar um amiguinho para dentro de casa, pegar um dia ir para o parque, ou no quintal, ou no play. Eu não tenho dentro de casa mesmo. É muito importante mostrar para o seu filho essa gama de possibilidades que ele tem, porque a criança ela vai crescendo, ela vai resolvendo os conflitos
conflitos através da brincadeira. Então, é fundamental brincar, né? É importante hoje, no mundo atual, você encontrar meios para a criança ter isso de uma forma muito saudável. Diferente, sim, porque os anos, tudo vai se transformando, vai mudando, mas a gente sempre tem que pegar o que é positivo. Então, a partir de hoje, eu vi essa entrevista, eu vou tirar toda a tecnologia do meu filho? Não, pelo amor de Deus. É simplesmente sentar com ele, conversar, olha, filho, está existindo isso, isso e isso, às vezes pode aparecer, eu quero que você sinta a liberdade de conversar comigo, eu não vou brigar com você. É muito importante os pais colocarem para os filhos que não vai brigar com ele. Agora, se você falar que não vai brigar, não brigue. Que também ocorre, não vou brigar com você. E quando a criança vem, mas você, que não sei o quê. Né? Porque a criança, a gente não sabe de verdade o que está por trás desses comentários, né? E desses jogos, porque cada um comenta uma coisa. Então, é fundamental ter esse diálogo. Primeiramente, a criança pequena, vê tudo com ela. E segundo, mostre para a criança que existe um perigo sim, que ele está ali olhando, não é para tirar a privacidade dele, principalmente o adolescente. Né? O adolescente tem essa coisa, o celular é meu, eu boto senha, você não tem que mexer. Né? Eu tenho a minha privacidade. E é muito importante você colocar isso para o seu filho, para ele sentir liberdade de conversar com você e até mesmo se posicionar quando ele perceber que ele está sofrendo, que ele não está bem. Né? E é importante colocar isso. Né? Na adolescência, passamos por milhares de conflitos. Então, é importante ter esse diálogo. Então, é muito importante os pais sentarem com os filhos, colocar dos perigos reais da internet, colocar o horário para poder mexer. São 2 horas que você vai mexer por dia. No outro tempo, ocupar o seu filho com coisas saudáveis, com brincadeiras, com jogo, com um filme bacana. Agora, é importante colocar sim. Tá? Até para ele sentir liberdade de colocar. E você falou uma coisa, a criança tem sempre aquela curiosidade de tudo que ele está aprendendo, tudo que é novo, ele chegar e compartilhar com o pai, né? Compartilhar, olha, está aqui. E muitas das vezes, o que os pais fazem? Depois eu vejo. Daqui a pouco eu vejo, né? Daqui a pouco estou fazendo a comida, estou muito ocupada, e com isso o tempo vai passando, e esse daqui a pouco nunca chega. Então, eu sei que o dia a dia é muito corrido, é milhares de coisas para vocês fazerem, para vocês resolverem, e não é fácil, mas, por favor, quando seu filho quiser te mostrar algo, preste atenção. Por mais que você já viu 1000 vezes, é importante ele saber que pode contar com você, que você é a pessoa que é o porto seguro dele, que é alguém confiável. Quanto mais ele buscar você, e você dizer, não, amanhã, quando algo ruim acontecer, ele não vai buscar você. Ele vai buscar alguém que está ouvindo. E nesses aplicativos, que esse do Momo foi pelo WhatsApp, né? Números do Japão, da Argentina, até teve um caso, teve um número de Petrópolis, né? Já chegou aqui em Petrópolis, né? Já tive 2 pessoas do meu convívio, né, de paciente que recebeu. Então, assim, graças a Deus, a família comunicou, né, acho que inclusive na delegacia, porque é algo muito sério, gente, é um crime. Não chegou a ter uma conversa, porque no primeiro momento, quando a criança se identificou com aquela figura assustadora, a criança foi logo mostrar para a mãe. E quando não tem esse conflito, esse convívio com a mãe, quando não tem essa permissão de falar, não vou falar não, minha mãe nunca me ouve. E aí pode entrar nessa. Deixa eu ver o que vai falar. Está todo mundo falando, quero saber. Né? Depois que tem um envolvimento é mais complicado, né, Grazi? É mais complicado, porque a pessoa fica com medo, né? Do que aquilo ali. Será que está pegando informações minhas? Será que vai me prejudicar? Será que vai botar alguma brincadeira para realmente cometer o suicídio? Hoje em dia, o índice de adolescentes e crianças que estão se automutilando está muito grande. Quer dizer, a gente percebe, né, eu estou falando isso até por causa de setembro, né, que a gente conversou semana passada, você vê que o sofrimento está muito grande, as pessoas não estão tendo liberdade de falar da sua dor, de falar dos seus sentimentos. Então, por favor, fale com alguém. Não guarde para você. Eu entendo que você não quer cometer aquilo, que você não quer se automutilar, ou que você não quer tentar o suicídio. Você quer apenas eliminar a sua dor. Mas é fundamental você falar da sua dor, falar dos seus sentimentos. Você é importante, você é especial e você tem valor. Então, gente, vamos olhar mais para as crianças. O mundo precisa de mais amor, de mais toque, de mais afeto, né? A gente percebe que a nossa sociedade ela está emocionalmente doente.
Você vê que jovens, as pessoas estão cada vez mais adoecendo. E por que isso? É por causa da tecnologia? Não, é por causa da forma como a gente está vivendo. Cadê o prazer, né? Você estava aqui, iniciou falando vamos buscar aquilo que deixa feliz. E é verdade. Que sejam os pequenos detalhes, que seja uma manhã de sol, uma manhã cinzenta, né? Uma borboleta, uma flor. Vamos ver sentido em cada detalhe da nossa vida. Quando a nossa vida tem um sentido, a gente consegue correr atrás de qualquer coisa. Agora, quando a gente não vê esse sentido, a gente fica pegando essas coisas e acaba adoecendo cada vez mais. Sem dúvida, é o ponto mesmo, né? Na verdade, eu acho que a gente passa a nem conseguir enxergar o valor de nada, porque a gente precisa, às vezes, de grandes coisas e as coisas pequenininhas é que fazem realmente a diferença. Foi muito bacana essa pauta. E outra coisa também, desculpa te interromper, mas que é importante, você falou do valor, né? O valor não está do que vem de fora, o valor está das coisas internas. Sem dúvida. Né? Então, quanto mais você trabalha, quanto mais você... comprei um carro novo, uma casa, vai chegar uma hora que o que você está ganhando, você já não vai saber mais como usar. E aí você vai perceber que aquele valor, né, o carinho, o afeto, o beijo, os encontros, a família, é isso que vai contar, é isso que é importante. Temos que lutar sim para tentar ter o melhor, né? Uma casa, um carro, mas a matéria é algo que ela vai se perder. E o que vai ficar na nossa vida é justamente o quê? As nossas relações, a forma como a gente relacionou com o outro, o amor, né? O carinho, o afeto. Então, perfeito, Grazi. Eu acho que é importante a gente focar nisso, né, Carol? Perfeito, sem dúvida. Acho que todas as pautas vão de encontro a esse sentido aí. Acho que é por aí mesmo. Queria te agradecer mais uma vez aqui com a gente, hoje falando desse assunto tão importante, tão delicado, né? A importância dos pais conversarem com os filhos, né? Terem esse diálogo e realmente estarem atentos ao conteúdo que eles acessam na internet, para evitar essas situações aí que a gente citou na pauta. Obrigada, Grazi, e até a próxima. Carol, eu que te agradeço. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Prazer é nosso. Muito obrigada. A gente que agradece. E agora a gente vai rapidinho para os nossos comerciais, já estaremos de volta. Não sai daí, não. Na Fisiocipre você encontra uma equipe multidisciplinar. Tratamentos estéticos, fisioterapia clínica,